como que é importante assim, para o profissional de saúde ele ter a conscientização de LGPD e como ele fala assim, preciso treinar meus funcionários que estão na linha de frente. Como eu devo fazer? É importante, Ellison, a gente tocar nesse assunto, porque os consentimentos eles não podem ser genéricos. Eu não posso fazer um termão com todos... Posso pegar o do vizinho, copiar e fazer igual ao meu? Então, vou puxar um exemplo aqui. Se eu sou um condomínio médico, tenho lá 30 médicos, não posso ter um para a clínica inteira. Então, eu até posso, desde que os processos sejam os mesmos em todas seguidos as salas. por todas as salas. Mas se especialidades diferentes com características já muda. Eu preciso mapear, por exemplo, é a mesma contabilidade, é o mesmo administrador. Eu preciso que se for uma empresa, né, em que os processos mapeados sejam os mesmos, os termos, as atas, o encarregado, ele vai ser o mesmo. Agora, se cada consultório ali funcionar como uma empresa separado, individual. Isso. Cada um tem a sua contabilidade, cada um tem a sua secretária. A secretária até às vezes é a mesma, mas poucas são as coisas que são divididas. O restante, aí eu tenho que mapear, porque é importante isso, né? A gente está falando de dados sensíveis e a gente está falando de criação de cultura organizacional. Completando isso que ele falou, por exemplo, vamos pegar essa situação. Ele falou assim, você tem um condomínio, que hoje está muito comum, você tem um monte de médicos num único local para facilitar o paciente. Aí eu vou lá como administrador e falo assim, vou fazer a LGPD. Fico todo feliz que eu mapeei a minha recepção, porque a recepção é única para todos. Não, às vezes você nem mapeou, às vezes você chamou um advogado que foi lá, fez uma palestra para todos os médicos, para todas as... fez depois uma outra para todas as recepcionistas, levou um termo muito bonito, muito bem redigido, com fulcro na lei, né? E fala, agora cada paciente que chegar aqui, você colhe a assinatura. Só que aí, por exemplo... E se a pessoa põe um não autorizo os meus dados? Essa o parte que vai não fazer? Tinha previsto, Então, o que eu ia até complementar nessa situação? Ele mapeou os itens comuns, que é o que o Ox falou. Aí pode. Só que aí lá dentro eu tenho um dermatologista. E esse dermatologista fala assim, eu preciso, para poder acompanhar a evolução, eu vou bater uma fotinha aqui da lesão antes, durante, pós. Só que como isso é algo específico daquele profissional, a gente nem colocou isso na LGPD. Já furou a LGPD. Então, a gente precisa mapear isso. Porque você tem o neuro, você tem o dermatologista, você tem o cardiologista. Cada um ali tem os seus processos. Tanto de exames, quanto de negócio mesmo, você entendeu? A questão dos artigos científicos, nós vimos que está livre, porque já existe uma anonimização nessas publicações, tudo. Mas e as outras questões desse médico, né? Dessas particularidades dessa clínica? Clínica que eu falo, não a clínica em si, mas da especialidade médica, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Cada caso é um caso. E a pessoa, ela não é como fazer pastel. Eu amo pastel, por isso que eu dou sempre esse exemplo. O pastel, você fez a massa, fez o recheio, você vai fritando todos iguais ali. Sim. O LGPD, não. Você precisa ver, essa aqui é uma empresa de tecnologia. Isso significa que o seu concorrente tem os mesmos processos? Não. Sim. Não. E isso que você está falando, vou dar um outro exemplo prático aqui, até se tiver algum cliente nosso assistindo para entender. Por exemplo, nós temos o nosso cliente que ele foi lá, contratou vocês lá, vocês foram lá, fizeram todo o mapeamento. Pela essa nossa conversa, eu estou deduzindo que nós teríamos também, como empresa fornecedora de software para ele, teríamos que estar no meio da LGPD deles. No mapeamento, eu tenho que saber se você já está com a LGPD implantada, até porque há um envio, né, uma troca de dados. Eu preciso saber onde que os dados, como eles estão seguros, para onde você envia. O que nós fazemos, né? Isso. Quer dizer, está fora da clínica onde você foi fazer a avaliação, você foi chamado para fazer a avaliação. Até para eu ver a não conformidade, porque vamos supor que não seja essa empresa, Soft Clinic. Então, aí... Soft Clinic? Soft Clinic. Me deu um branco agora. Vamos supor que seja a empresa X. A empresa X não está adequada à LGPD. Aí eu tenho que lançar uma não conformidade e dizer para aquele médico, a empresa que faz a sua plataforma de telemedicina não está adequada. Nesse caso, ele também não estaria. Naquela parte, não.
Porque ele vai até ali. A partir do momento que ele envia os dados, ele teria que fazer termos para se proteger e comunicar a ela que ela deve se... Por isso que é uma teia, que logo as empresas todas vão... Sim. O que eu falei no início? A água sobe. Então, acho que eu vou até complementar num outro caso. Não adianta você querer implementar LGPD na sua empresa e não se preocupar com as demais. Com as seus demais fornecedores de outros serviços, né, não estão que daqui a adequados. pouco você vai ter que colocar, por exemplo, quando você está captando um novo cliente, você já faz um checklist. Sim. Nas suas perguntas iniciais, muito provavelmente vai ser: doutor, o senhor já implementou o LGPD? Aí ele vai falar: quê? Aí você fala: então, eu vou dar várias opções aqui para o senhor procurar. A lei é essa, precisa estar implementada, porque nós trabalhamos ao mesmo tempo, juntos, né? Então... Adquirir um produto sem LGPD vai ser o novo produto contrabandeado, né? Exatamente. Acho que vai chegar nesse ponto, né? Vai. Como se fosse Deixa eu fazer uma E isso pergunta. em todas as áreas de atuação.